A Brenda fez a oração agradecendo a Deus pela vida dos aniversariantes de setembro, enfim. E a gente vai passar para a nossa mensagem que fala: vamos construir um Brasil melhor? Vamos construir um Brasil melhor? Por que sabe que eu estou falando de Brasil? É porque amanhã a gente comemora a independência do nosso país, a independência do Brasil. É a Semana da Pátria, onde a gente lembra onde a gente mora. Nossa, a gente mora num país tão bonito, tem tantas coisas bonitas, mas a gente pode construir um Brasil melhor. Porque muitas vezes a gente vê assim na televisão umas coisas estranhas acontecendo, né? Umas coisas esquisitas, né, no Brasil. Mas como é que a gente pode construir um Brasil melhor? Eu vou mostrar para vocês que tudo tem que começar dentro do nosso próprio coração. Para falar sobre esse assunto, eu vou começar a contar primeiro uma história inventada da minha cabeça, como sempre, né? Que vai mostrar para vocês como é que a gente pode construir um Brasil bem melhor para a gente, começando por nós. E também vou contar uma história da Bíblia, que fala também de alguns homens, vocês vão ver, eu ainda vou contar, né? Que conseguiram demonstrar como eles eram pessoas com Deus no coração. Pessoas que acreditavam nas coisas boas, que só a palavra de Deus ensina. Bom, mas eu acho melhor começar com a história da minha cabeça, para a gente descobrir como é que a gente pode transformar o nosso mundo num país melhor. Olha lá a nossa bandeira do nosso país, né? Super bonita. Então, como é que a gente pode transformar o lugar onde a gente vive num lugar bem legal? Bom, nossa história começa com o Marcos tocando a campainha do apartamento do seu Souza. Mas não começa muito aí, não. Na verdade, ele tocou a campainha do apartamento do seu Souza, mas a nossa história começa na semana passada. Na semana passada, ele estava na escola dominical. Olha o Marcos aqui. E o Marcos, na semana passada, aprendeu que a missão da Igreja de Cristo é fazer discípulos. Que coincidência, a gente também, né? Lembra? Na semana passada, a gente aprendeu sobre missões. Lembra disso? Então, o Marcos também aprendeu sobre missões. Como fazer discípulos. Ele ficou tão envolvido com essa lição que ele quis compartilhar. Aí, ele lembrou que ele aprendeu aquela mensagem que nós demos na semana passada. Vocês se lembram? O plano para transformar o mundo. Lembra que era um plano e que o plano é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura? Vocês se lembram disso? Então, foi isso que o Marcos aprendeu. Ele ficou envolvidíssimo. E aí agora a gente vai saber por que ele quis compartilhar e com quem ele quis compartilhar. Ele lembrou do seu Souza, o vizinho dele. E aí ele resolveu contar para o seu Souza do amor de Jesus. Falei assim, já sei. Eu já aprendi na semana passada o plano para transformar o mundo e eu vou contar para o seu Souza, que é o meu vizinho, do amor de Jesus. Ele se preparou todo, ele até pegou uma Bíblia, embrulhou, porque ele ia dar de presente a Bíblia para o seu Souza, lá no final, depois que ele conversasse com o seu Souza. E aí sim a nossa história começa com o Marcos tocando a campainha da casa do seu Souza. Ele tocou a campainha uma vez, duas vezes, dali a pouco veio aquele passinho do seu Souza na porta, o seu Souza abriu a porta. E vocês não têm noção do que aconteceu. O seu Souza falou assim, o que você quer, Marcos? O que você está querendo comigo de novo, Marcos? Será possível que já não foi suficiente você jogar uma pedra na minha janela? Além disso, você pintou o meu carro todo de graxa, sujou todo de graxa meu carro, eu tive que lavar tudo. Fora isso, você pintou meu gatinho com tinta azul. Marcos, será que não basta? Quebrou minha janela, sujou meu carro de graxa, pintou o gatinho com tinta azul e ainda por cima colocou chiclete na minha caixa de correio? O que você quer, Marcos? Você não pode ser cristão. Eu não acredito que você seja cristão. Suas atitudes não são boas. Marcos, vai embora.
olha só, na verdade, o Marcos, de fato, ele escutou a mensagem da semana passada, vocês também escutaram, né? Mas o Marcos só fazia bobagem, sujou. O seu Souza não quis ouvir falar de Cristo. Mas o Marcos tem uma parcela de culpa nisso. Ele vai ter que ser muito sábio para encontrar uma maneira do seu Souza acreditar que ele mudou, que ele agora é um outro menino, que ele não é mais o mesmo. O seu Souza tinha razão. Afinal de contas, o Marcos só fazia besteira. Olha só, ele furou a fila do cinema. Além de furar a fila do cinema, ele pichou todo o muro da escola. Além disso, ele chutou a cesta de lixo. Ele não respeitava as autoridades. Isso é ser um bom cristão? Isso é ser um bom cidadão? Afinal de contas, Deus nos ensina a sermos bons cidadãos. Na nossa cidade, a gente tem que saber conviver com as pessoas. Existem várias maneiras de transmitir a palavra de Deus. Muitas vezes as nossas atitudes podem falar mais alto do que a nossa própria voz. Na Bíblia diz que a gente tem que se tornar pessoalmente padrão de boas obras, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Isso está escrito no livro de Tito 2, num pedacinho do 7, num pedacinho do 8. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Você tem que fazer boas coisas, não tendo nenhuma indignidade, ou seja, nada de ruim que possam dizer a nosso respeito. É assim que a gente tem que agir. Para quê? Para a gente poder fazer com que o plano para transformar o mundo dê certo. Para a gente poder fazer do nosso país um bom país. E agora a gente vai passar para a nossa história da Bíblia, que vai contar sobre a educação de Daniel e seus companheiros. Quem será Daniel? Quem serão os companheiros de Daniel? Nós vamos ver. E essa história da Bíblia está escrita no livro de Daniel 1, do 1 ao 21. E começa com um rei. A Bíblia conta a história desse rei aí. Esse rei tinha um nome muito difícil. Ele era um rei da Babilônia. E o nome dele era Nabucodonosor, rei da Babilônia. O rei da Babilônia, lá em Daniel 1, do 1 até o 21, diz que no ano terceiro do reinado do rei lá de Jerusalém, a Babilônia, com o rei Nabucodonosor, invadiram Jerusalém. E aí teve uma grande guerra lá em Jerusalém. Eles invadiram e tomaram a cidade de Jerusalém. E levaram todos os moradores como escravos para a Babilônia. E aí pegaram todos os moradores e levaram para a Babilônia. O rei Nabucodonosor sitiou a cidade de Jerusalém e levou todo mundo. Bom, aí todos foram presos, os mais jovens e os mais velhos. Todos foram presos, foram levados para Babilônia. Acontece que o rei Nabucodonosor disse o seguinte, que ele queria que trouxessem para ele, para poder ensinar a cultura dos judeus, alguns jovens. Ele queria jovens de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos na ciência, doutores da ciência, jovens inteligentes, fortes e nobres, daqueles que ele capturou lá em Jerusalém, que separasse esses jovens, porque ele queria que esses jovens mostrassem e ensinassem a cultura e a língua deles para os babilônicos. Então, um moço chamado Aspenaz, que era empregado do rei Nabucodonosor, escolheu alguns homens com essas características, homens fortes,
homens de boa aparência, porque Aspenaz só conseguia ver a aparência das pessoas. Ele não conseguia ver o coração, mas ele pegou e conseguiu separar Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Separou esses 4 homens que tinham essas características, eram fortes, de boa aparência e muito inteligentes para falarem para os babilônicos como era a cultura e a língua dos judeus. Então, eles ficaram lá e ensinaram a língua dos judeus. Só que, com o tempo, começaram a perceber que eles não tinham nada a ver com os povos babilônicos. Os judeus, Daniel, Ananias, Azarias e Misael, eles só acreditavam no único Deus criador do céu e da terra. Mas lá na Babilônia, o rei Nabucodonosor tinha mandado fazer uma estátua enorme, parecida com ele, e exigia que todo mundo se curvasse perante essa estátua. E aí os babilônicos começaram a perceber que Daniel, Ananias, Misael e Azarias, além de serem inteligentes e de boa aparência, eles não acreditavam que deveriam se curvar perante uma estátua, porque eles acreditavam no único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Então, na hora que o rei colocava todo mundo na frente da estátua para se ajoelhar, os 3, Ananias, Azarias e Misael, e Daniel também, ficavam de pé. Esse moço está até falando para eles: ajoelha, 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 antes que o rei castigue vocês. Mas eles não se ajoelhavam perante a estátua, porque além deles terem boa aparência, eles também acreditavam no Deus verdadeiro. Eles eram fiéis ao Deus verdadeiro. Eles não se curvavam perante uma estátua. Além disso, os babilônicos começaram a perceber que eles eram muito diferentes. Por quê? Na hora de servirem as comidas para os 4, eles preferiram não comer dessa comida lá da Babilônia, que era destinada a um Deus que não era o Deus verdadeiro. Eles falaram: não, dessa comida nós não comemos. Nós vamos comer outra comida que não seja uma comida que seja ofertada a um Deus que não é o nosso Deus. Nós não vamos comer. Então, além de serem jovens, inteligentes, fortes e nobres, todo mundo na Babilônia começou a perceber que eles tinham outras características. Eles demonstravam outras coisas, outras qualidades. Eles tinham muitas outras qualidades. Eram pessoas diferentes, com boas atitudes, puros de coração, que sempre escolhiam o caminho do bem. Eles eram educadíssimos e gentis. Eles verdadeiramente eram pessoas de Deus. Gente, lembra daquela história inventada que eu contei do Marcos? O Marcos, na verdade, ele foi conversar com o seu Souza, mas ele não conseguiu fazer com que o seu Souza acreditasse que ele era um menino de Deus. Por quê? Porque ele só fazia bobagem. Ele era uma criança muito bagunceira, levada e fazia umas maldades. Então não adiantava nada ele ter ido na casa do seu Souza. Ele ia precisar mostrar para o seu Souza que ele mudou. No caso do Daniel, Azarias, Ananias e Misael, eles eram jovens inteligentes, fortes e nobres, mas por dentro eles também eram pessoas diferentes, com boas atitudes e puros de coração. Sempre escolhiam o caminho do bem, eram educadíssimos e gentis. Todo mundo percebeu que eles verdadeiramente eram pessoas de Deus.
aula passada, na mensagem passada que eu falei, que Jesus disse para as pessoas que o plano para transformar o mundo era que todo mundo fosse pelo mundo contando e explicando para todos a palavra de Deus. E muitos saíram para falar, outros saíram para orar, outros saíram para testemunhar. Vocês se lembram disso? Então, hoje a gente está vendo que, na verdade, quando a gente sai para falar de Jesus, a gente também precisa demonstrar que nas nossas atitudes nós somos pessoas transformadas por Jesus. Não adianta nada a gente falar para as pessoas de Jesus se no nosso coração a gente não demonstra que a gente acredita em Jesus. Vocês se lembram que a gente precisa orar pelas missões? Lembra? Eu falei isso. Contribuir, falar de Jesus. Hoje eu estou falando uma quarta coisa. Nós precisamos testemunhar. A nossa vida tem que ser diferente. Porque o que nos preocupa é procedermos honestamente, não só perante o Senhor, como também diante dos homens. Nós precisamos ser diferentes. Assim a gente vai conseguir que as pessoas acreditem que a gente é de Jesus. Nós temos direito a ter vida, liberdade, trabalho, segurança, saúde, mas a gente também tem os nossos deveres como cidadãos. A cidadania é construída dia a dia convivendo com os outros, com o meio ambiente, com Deus. A falta de cidadania leva à guerra, custa a liberdade de muitas pessoas. E a liberdade é um direito, lembra disso? Mas nós que já temos Cristo no nosso coração, a gente tem que lembrar que a gente é cidadão aqui nesse mundo. Mas também a gente é cidadão lá no céu. A gente precisa demonstrar que Jesus está no nosso coração para a gente construir um Brasil melhor. É assim que a gente vai construir um Brasil melhor. E eu quero desejar uma boa Semana da Pátria para todo mundo.